Agora é Economia do Futuro e o palestrante é o empreendedor especialista em criptografia e desenvolvimento sustentável, diretamente de Pernambuco, Antônio Santos. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí, boa tarde, como é que vocês estão? Estão bem? Tu Você curto também aqui, porque eu já nossa escuto programação os tá bem teus corrida. sinais. Meu nome é Antônio, eu sou de Pernambuco, acho que o Marco já me apresentou. E eu tenho um desafio muito grande hoje aqui, que é falar sobre blockchain e metaverso em um tempo muito curto. Porém, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender como é que está o contexto econômico do nosso planeta, né? Às vezes a gente vai no supermercado, muitos de vocês vão, ou os pais de vocês vão, e vê que os preços dos alimentos, etc., aumentou bastante. Isso se chama inflação. Só que a maioria das pessoas não sabe como se dá a inflação. E às vezes a gente pensa que, eu não sei como é a inflação, eu acho que essa galera engravatados, os economistas, eles devem saber o que é inflação, então a gente tem que colocar essa galera no poder de decisão para eles falarem pra gente o que é inflação. Só que, queria falar o seguinte para vocês, por que os jovens devem discutir economia? Primeiro que o jovem, ele faz parte de um papel de mudança intergeracional de modelos de sociedade. E também, a economia é um dos pilares fundamental para a transição do modelo de sociedade insustentável para um modelo mais sustentável. E se você acha que você não sabe tanto sobre economia, a gente teve uma reunião recente no Banco Central Europeu, inclusive essa é a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E o Jerome Powell falou o seguinte, uma frase muito honrosa de se dizer, ele falou que agora eles entendem o quanto eles não entendem sobre inflação. Então, se vocês não entendem sobre inflação, pode ficar tranquilo que os banqueiros centrais também não entendem. Brincadeira, fiquem um pouco preocupados com isso. Mas é importante a gente ter essa construção de base, porque no futuro a gente vai estar ocupando o lugar que eles estão hoje. Então, a gente tem que se formar para tomar boas decisões. Mas, enfim, primeiro, a ONU, ela lista 4 principais ODS que falam sobre a questão econômica. O ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 10, de redução das desigualdades, 8, trabalho decente e crescimento econômico, e 9, indústria, inovação e infraestrutura. E eu vou focar aqui muito mais no ODS 9, porém, como todos os ODS eles são meio que interligados, a gente vai ver os outros se seguindo com isso. Primeiro, queria saber de vocês, alguém aqui já ouviu falar sobre blockchain? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... De 620 pessoas já ouviram falar sobre blockchain. Mas quem aqui já ouviu falar sobre o Bitcoin? Que isso? Isso é uma coisa muito comum que acontece. Às vezes a gente usa um serviço e muitas das vezes a gente não sabe o que está por trás daquele serviço. Muitos de vocês fazem transações financeiras hoje em dia e provavelmente não sabem qual é o sistema de validação para essas transações que vocês estão fazendo. No caso do Bitcoin, o que está por trás é a blockchain, que sem dúvidas é o que dá valor para esse ativo. É o que compõe e garante que ele tenha valor de fato, porque tudo está escrito lá dentro. E para resumir o que é blockchain, eu resumiria como um cartório digital. Um lugar que você vai para validar informações. E na blockchain, sobretudo, dados. E sejam esses dados quais forem. Coisa do cartório, registro de imóvel, venda de carro, a gente pode registrar em blockchain, assim como transações financeiras. E partindo para usar a blockchain do Bitcoin, a gente tem esse exemplo de transações financeiras, especificamente, e tudo isso é validado dentro da blockchain. É importante falar o seguinte, a blockchain ela é um ecossistema totalmente descentralizado, que está na mão de várias pessoas, principalmente a do Bitcoin. Para vocês terem uma noção, hoje, se alguém quiser hackear a blockchain do Bitcoin, eles vão ter que ter 6 vezes o tamanho da força computacional que o Google tem. Ou seja, pelo menos nos próximos 50 anos, algo impossível. Mas todos os registros que estão na blockchain do Bitcoin, desde que o Bitcoin foi criado, são públicos e imutáveis. E todo mundo que está aqui hoje pode ter acesso a esses registros.
Então é basicamente um sistema, a blockchain é basicamente um sistema de transação, validação de dados imutáveis e incorruptíveis. E aqui eu queria trazer um exemplo de um jovem, inclusive também, empreendedor nessa área de criptografia, que é o Vitalik Buterin. Quem já ouviu falar sobre esse cara? Levanta a mão. É isso. Vitalik, ele criou a Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, quando ele tinha 19 anos de idade. E o mais engraçado é o motivo que fez ele criar essa blockchain. Ele jogava um joguinho de computador chamado World of Warcraft. Quem conhece esse jogo? É isso. E aconteceu o seguinte nesse jogo. Ele lutou para conseguir um item dentro do World of Warcraft e chegou em determinado momento que a instituição, a empresa que estava por trás do World of Warcraft decidiu tirar esse item dentro do jogo. E ele se sentiu totalmente injuriado, até porque ele lutou muito para conseguir aquele item dentro do jogo. Ele pensou, pô, como é assim? O cara pode chegar e pode tirar o meu item? Então não tem uma propriedade de fato sobre aquilo, por mais que seja um bem digital? E daí? E daí ele criou a Ethereum. Como eu falei, a segunda maior criptomoeda do mundo atualmente. E a Ethereum ela vem com uma propriedade diferente da propriedade do Bitcoin. Bitcoin, como eu falei, é uma criptomoeda mais específica para transações financeiras. O Ethereum permite que a gente crie contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e imparáveis. E vem muito da vontade do Vitalik de criar algum sistema que, para você mudar aquilo, só venha da comunidade. Que não venha de uma instituição centralizada e diga, ei, por bem, meio que, aquilo que era seu, agora é meu. Isso não acontece com o Ethereum. Para ter uma mudança dentro do ecossistema blockchain, a gente precisa da validação da comunidade que utiliza esse serviço. Inclusive, quem é que já ouviu falar sobre NFTs? É isso. NFTs é uma coisa que surgiu também dentro da blockchain da Ethereum, até porque ela tem mais uma flexibilidade acerca de criação de contratos inteligentes. E a gente vê, pô, o Neymar comprando um NFT, o Eminem, o Justin Bieber comprando um NFT, milhões de dólares gastados com isso. Mas a questão é que é um sistema descentralizado, ou seja, qualquer organização hoje que está aqui pode criar os seus próprios NFTs, fazer coleções e até ser uma forma de financiamento para essas organizações. Tá ligado? Vocês podem fazer isso. Até porque a blockchain também é um sistema totalmente de código aberto. E isso fez com que o Ethereum se valorizasse muito nos últimos anos. Para ter noção, o Ethereum já chegou a 560 bilhões de dólares. A ideia de um jovem de 19 anos revoltado com um joguinho de computador. E aqui não é só sobre dinheiro, é sobre o valor que ele agregou para dentro daquela comunidade. Porque depois da criação do Ethereum, foi possibilitado que diversos outros projetos surgissem com base naquilo. E aqui eu queria falar sobre paz, justiça e instituições eficazes, que são meio que um pilar também intrínseco dentro dos ODS, assim como o ODS 17 de parcerias e implementações. A gente vê isso em tudo. Por que eu quero falar isso em relação ao blockchain? A gente vê que os afegãos famintos usam criptomoedas para evitar sanções dos Estados Unidos, bancos falidos e o Talibã. As ONGs procuram fornecer ajuda de emergência e os afegãos estão recorrendo à criptomoeda. A Ucrânia já arrecadou cerca de 100 milhões de dólares em criptomoeda. E o Putin autoriza o confisco nos bancos oficiais da Rússia. Qual a relação entre tudo isso? Basicamente, instituições centralizadas dizendo o que fazem ou o que não fazem com o seu recurso. Porque quando o Talibã invadiu o Afeganistão, uma das primeiras coisas que foi parada foi o sistema financeiro. Então, se a gente tem um sistema financeiro que ele pode ser parado, ele é frágil, dependendo de quem está no comando. Às vezes pode ser um cara bom, às vezes pode ser um cara ruim. E, para mim, isso é um problema. Sobre o Putin, a gente já viu um momento parecido com esse aqui no Brasil. Muitos de vocês não viram, inclusive eu não vi, que foi o confisco que rolou aqui no Brasil, do Collor. Eu não vou falar o que rolou, que foi coisas muito pesadas, mas enfim. Do nada ele falou a mesma coisa, aí por bem, meio que, tudo que é seu agora é nosso. Pegou todo o dinheiro que estava na poupança dos brasileiros. E a mesma coisa acontece com Putin. Ele falou o seguinte:
caso for necessário, eu vou usar o dinheiro de vocês para bombardear um país, entre aspas, irmão da Rússia. E, pô, talvez a maioria ou parte dos russos não iriam querer o seu dinheiro sendo utilizado para bombardear um país irmão. Até porque a Rússia e a Ucrânia, elas têm essa relação. Ucranianos têm familiares russos, russos têm familiares ucranianos. E se a gente fosse colocar essa votação, talvez o povo não quisesse que esse dinheiro fosse utilizado para isso. Ainda, instituições centralizadas. Agora, um ponto muito importante sobre o Bitcoin, sobretudo na comunidade ambientalista, quando a gente critica todas essas questões, a maior crítica que a gente vê com relação ao Bitcoin e ao ecossistema blockchain é a questão do consumo de energia do Bitcoin. E a gente tem pessoas como o Bill Gates. Bitcoin usa mais eletricidade por transação do que qualquer outro método conhecido pela humanidade. Gates, Bill. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Consumo de energia é um problema? Quem acha que consumo de energia é um problema, levanta a mão. Que isso? Aqui tem mais gente que concorda, hein? É isso, mais ou menos, né? Deixa eu reformular a pergunta. Consumo de energia solar é um problema? Consumo de energia eólica é um problema? Consumo de energia sustentável, de uma forma geral, é um problema? De certa forma, é. Até porque a gente entende que todo tipo de energia ela gera algum resíduo, mas enfim, a gente entende que em comparação com a energia existente, a sustentável é muito melhor. E se a gente for trazer isso para o Bitcoin, que é a crítica do Bill Gates, a gente vê as energias renováveis que rodam na rede do Bitcoin. Que 76% dos mineradores usam energias renováveis como uma de suas fontes, e o consumo total da rede corresponde a 39% de energia sustentável. Isso um dado da Universidade de Cambridge, no caso. E a gente está um pouco atrasado, porque esse dado que eu tinha mostrado anteriormente é de 2021. Esse aqui é de 2022, e mostra um crescimento em comparação de energia sustentável com outros países de 64% na rede do Bitcoin. E que o Bitcoin, em consumo energético, comparado com outras atividades do nosso planeta, ele fica bem perto aqui dos joguinhos de computador e de luzes de Natal. E se a gente for comparar, que é justamente a crítica do Bill Gates, com o sistema financeiro atual, que eu acho que é essa comparação que deve ser feita, a gente tem que se questionar qual é o consumo energético do nosso sistema. E entender se não existe um sistema financeiro que seja mais sustentável. E a gente vê que é menos da metade o consumo energético do Bitcoin por transação do que o sistema bancário. E tem outra. Como eu falei, blockchains e ecossistemas descentralizados, eles são sistemas de código aberto. Que qualquer pessoa que está aqui, inclusive, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na blockchain da Ethereum e fazer a sua. Isso possibilita que novas tecnologias sejam criadas, porque não tem uma centralização nem patente sobre aquilo. Qualquer pessoa pode usar e construir, se assim achar necessário. E essas evoluções tecnológicas que aconteceram na rede do Bitcoin, surgiu um novo modelo de validação. Como eu falei, a blockchain é um espaço para validar dados. E a gente valida no Bitcoin através de um sistema chamado Proof of Work, que significa prova de trabalho. Uma prova de trabalho para validar aquelas transações. E essa prova de trabalho é feita basicamente por hardwares, equipamentos tecnológicos, por exemplo, processadores, placas de vídeo, etc., para validar esse tipo de transação. E é daí que vem o consumo energético do Bitcoin. Só que com a evolução tecnológica, a gente conhece um novo sistema de validação que se chama Proof of Stake, que significa prova de participação. As pessoas que participam da rede, elas validam aquilo, sem precisar de hardware, e é tudo na nuvem. E a gente vê um comparativo do consumo energético por transação do Bitcoin comparado com o Burj Khalifa, depois o consumo de energia por transação do Ethereum, em Proof of Work, em prova de trabalho. A gente vê que é em comparação com a Torre de Pisa, e a Ethereum utilizando POS é em comparação com um parafuso, ou seja, ínfimo, comparado a todo o outro ecossistema. E agora, um tema muito novo para alguns de vocês, recente. Quem já ouviu falar sobre metaverso aí? Metaverso? Vocês sabem o que é metaverso ou não? Mais ou menos, né? Metaverso é o seguinte, vou tentar resumir um pouco para vocês. Imagine que você chega na sua sala de aula, você está olhando para os seus colegas que estão sentados na cadeira, e você percebe, por que essa galera está olhando para o quadro, perplexo, e não tem nada ali?
Não tem nada acontecendo. Por que isso está acontecendo? E você não entende e vai e se senta na sua cadeira. E quando você chega na sua cadeira, tem lá uma frase como na Alice no País das Maravilhas. Não coma-me, não beba-me, mas coloque-me com um óculos em cima da sua cadeira. E você coloca esse óculos tão simples quanto esse, e você percebe que você está tendo uma aula de física com Einstein e Tesla. Isso é basicamente possibilidades do metaverso. E o pior, depois da aula com o Tesla e o Einstein, ele vai falar o seguinte: depois daqui a gente vai ter uma roda de filosofia com Platão, Sócrates e Aristóteles. Isso eu estou falando sobre o metaverso para o meio educacional, basicamente. Pode ser usado de diversas formas, mas eu vejo com muita possibilidade para o meio educacional. Da gente poder ter o próprio autor, entre aspas, de um livro, contando aquele livro para a gente, na nossa frente, mostrando a história acontecendo. E o metaverso, ele foi descrito pela primeira vez numa obra de Snow Crash, do Neil Stephenson, em 1992. Pode parecer um termo novo, mas não é. Isso é muito antigo. E o Neil Stephenson fala o seguinte: o metaverso do Snow Crash era a questão de um entregador de pizza no mundo real, que no metaverso ele era um príncipe guerreiro. E muita gente pensa que esse carinha aqui que está dominando o metaverso, né? Pô, trocou o nome da empresa para Meta? Está dominando. Na verdade, eu chamaria um pouco de apropriação, por mais que eu entenda toda a contribuição que ele tem para fazer para o metaverso. Sobretudo hardware, software e validação disso tudo. E aqui tem diversos pontos, 7 camadas essenciais para o metaverso, mas eu não vou tocar por causa do tempo. Mas a gente vê que, inclusive, blockchain está lá dentro. Projetos de infraestrutura, interface humana, descentralização, etc. Tudo isso é necessário para que o metaverso ele funcione. Mas funcionar de que forma? Eu vou citar 3 principais formas. Realidade aumentada. Quem sabe o que é realidade aumentada? Realidade aumentada é basicamente o Pokémon GO que você joga. Você acessa aquela realidade através de um hardware, uma tela de cristal líquido, seu celular. E você começa a enxergar outra realidade a partir daquilo. Você vai lá, joga a bolinha, pega o Pokémon. Ou até o filtro do Instagram, que ele modifica a realidade também através de um hardware. E realidade mista, quem sabe o que é, levanta a mão. É isso. Realidade mista é basicamente uma realidade aumentada com a capacidade maior de interação com aquilo. Na realidade aumentada, você não pode pegar no Pokémon, não pode fazer carinho no Pokémon, não pode pegar a Pokébola e jogar no Pokémon, mas em tese, na realidade mista, sim. E a gente tem um exemplo, por exemplo, do Tony Stark, no laboratório dele, mexendo em todas aquelas questões. Ou, imagina isso para mecânica, construção de novas tecnologias, utilizando realidade mista com interação para construir isso. Imagina isso para biologia, para estudo de células e etc. Imagine isso para a medicina. Isso representa, por exemplo, um médico treinando cirurgia de coração, onde ele pode fazer toda aquela interação com aquele coração e pode repetir diversas vezes aquele processo até que ele se torne, de fato, bom naquele processo, os que estão aprendendo. E realidade virtual? Quem sabe o que é realidade virtual? Vocês que vieram antes do evento experienciaram um pouco aqui, ali na Água dos Rios, se eu não me engano, que o pessoal está usando um óculos, um hardware, para acessar uma realidade virtual. Realidade virtual é basicamente você estar imerso dentro desse novo mundo, que o Neil Stephenson falava. De você, de fato, viver dentro daquele mundo, trabalhar dentro daquele mundo, ter uma vida paralela dentro daquele mundo. Obviamente, a gente está muito distante disso hoje em dia, mas queria dizer que é muito mais perto do que muitos imaginam que está. Alguns dizem 50 anos, alguns dizem 200 anos. A gente sabe como é a evolução tecnológica, é exponencial, e ainda mais construída em sistema blockchain de código aberto, onde alguém pode construir em cima e criar novas possibilidades para isso. E hoje, o Facebook está liderando isso, criando espaços cooperativos, inclusive eu participei de uma reunião no espaço desse, e é muito diferente do que no Zoom. Por mais que a interação dentro desse ambiente seja ínfima, estou vendo bonequinho, não estou vendo cara, mas já dá uma diferença enorme para isso. Aqui também, os Horizons. A gente tem aqui também o pessoal da Microsoft que está desenvolvendo um metaverso também voltado para a área de trabalho, o pessoal que estava em home office na época. Eu vou terminar aqui que meu tempo, meu Deus do céu. Enfim, diversas outras empresas, assim como essas, estão entrando dentro do metaverso. Ou seja, a gente tem uma proposta muito otimista para o futuro e muito dinheiro envolvido para que isso dê certo.
Mas para finalizar, eu queria dizer o seguinte. O meu objetivo aqui é criar uma interrogação na cabeça de cada um que está aqui. Porque por mais que vocês não tenham entendido nessa apresentação curta que eu fiz sobre o que é isso, vocês podem ir na sua casa e pesquisar depois. E eu imagino que uma pessoa de 600 aqui desenvolver algo relacionado a isso, a gente pode ver uma transformação muito grande no futuro do nosso planeta. Acho que é isso. Obrigadão.